ou de outra. Mas em breve eu espero trazer mais notícias para vocês sobre isso. Amém? Hoje nós estamos começando uma poderosa, uma fantástica série, Lute pelo que vale a pena. Sabe, eu sei que você vai lutar pelo que vale a pena na sua vida. Sabe, tem coisas na nossa vida que às vezes a gente não percebe, mas que não vale tanto a pena lutar. Às vezes nós estamos lutando por algo que nem vale tanto a pena. Mas existem coisas da nossa vida que vale tanto a pena lutar. Por exemplo, será que não vale a pena você lutar pelos seus sonhos? Pelos sonhos que Deus tem para a sua vida? Pelos propósitos que Deus tem para você? Não vale a pena lutar pelos seus sonhos? Será que não vale a pena lutar pela verdade? Imagina, lutar por uma verdade, isso vale sempre a pena. Existem coisas que vale a pena a gente lutar. E nesses dias, nesses próximos domingos, nós vamos estar com esse tema, com essa série poderosa, que Deus vai falar muito com você, que Deus vai te desafiar, vai te esticar, Deus vai te levar a outro nível, eu tenho certeza disso. E eu quero dizer para você, lute pelo que vale a pena, lute pelo que vale a pena. Então hoje eu quero trazer ao seu coração uma dessas palavras, que eu sei que serão palavras incríveis, mas hoje eu quero começar dizendo para você que existe algo que vale a pena. Sabe, uma pessoa normal, uma pessoa principalmente cheia de Deus, ela luta pelo seu avanço. Vale a pena lutar pelo avanço. Vale a pena lutar para não ficar para trás. Vale a pena lutar para não ser deixado para trás. Vale a pena. E hoje eu quero trazer ao seu coração essa palavra, lute pelo seu avanço. Sabe, Deus quer o seu avanço. Deus quer ver você avançando. Ele vai facilitar esse caminho, Ele vai aplanar muitas coisas, Ele vai te incentivar através do Espírito Santo para que você avance. Deus quer o seu avanço. A pergunta que eu te faço é assim: você quer avançar? Você quer avançar? Porque, sabe, eu creio de verdade que uma pessoa assim, cheia de Deus, uma pessoa que está buscando ainda mais a Deus, ela vai querer avançar em todas as áreas da sua vida. Sabe, é muito importante você entender, a luta pelo avanço é algo fundamental para a sua vida. Sabe, às vezes nós não percebemos, mas no meio do caminho a gente para de avançar. A ideia de Deus, eu acredito, é que nós avancemos até o final da nossa vida, que nós avancemos o máximo possível, para que a gente possa exercer o máximo do nosso potencial em Deus. Todos nós temos um grande potencial em Deus, eu tenho, você tem, e o Senhor, Ele quer que você seja um cooperador dEle. Você pode estar pensando aí, mas não é Deus que vai fazer? Sim, mas a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores do Senhor. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses? No capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma verdade, onde ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Então, qual é o desafio disso? Qual é o problema disso? Sabe, Deus, Ele está fazendo coisas excepcionais todo dia, todo momento, em todo mundo. Ao seu lado, talvez dentro da sua casa, talvez muito perto de você, Deus está fazendo coisas excepcionais. A questão é a seguinte: será que você está dentro do que Deus está fazendo? Será que você está dentro do que Deus está construindo? Nós cantamos hoje, né? Eu vou construir minha vida em ti. Se você constrói mesmo a sua vida no Senhor, você vai ter experiências maravilhosas, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias, coisas maravilhosas no mundo todo, e Deus, Ele está sempre preparado para fazer isso. Mas o problema é que alguns, mesmos involuntariamente ou sem perceber, podem estar perdendo o que Deus está fazendo, pode estar deixando de pegar a onda de Deus na sua vida, na sua casa, na sua profissão, no seu chamado, pode ter assim parado e não percebido. Então, eu quero dizer para você nessa hora, lute pelo seu avanço, lute pelo seu avanço. Sabe, se tem uma diferença
entre pessoas muito comuns e as pessoas que elas são extraordinárias, pessoas que estão exercendo sucesso, e sucesso não tem a ver com dinheiro, com poder, pode ter certeza que não, segundo a palavra de Deus não é isso, mas pessoas que elas se diferenciam das comuns, as pessoas de sucesso, uma das principais características é que são pessoas que lutam pelo seu avanço, elas lutam pelo seu avanço, para manter o seu avanço, e às vezes por toda a vida. São pessoas que não aceitam e não aceitaram e continuam não aceitando ser deixadas para trás, ficar paradas num certo lugar por muito tempo. E eu quero dizer para você nessa hora sobre esse assunto poderoso. Eu quero trazer alguns segredos que estão na palavra de Deus, especialmente hoje na história do grande profeta Eliseu. Na história do grande profeta Eliseu, quero trazer alguns segredos incríveis para você se tornar uma pessoa incansável pelo seu avanço, uma pessoa que luta incansavelmente pelo seu avanço. Amém? Amém? Você quer avançar? Quer mesmo? Então lute pelo seu avanço. Sabe, o primeiro grande segredo que eu já quero entrar aqui, o primeiro grande segredo para você lutar pelo seu avanço, a primeira forma está em 1 Reis, no capítulo 19. Eu quero lembrar novamente para você nos cultos online, ficar com a sua Bíblia aí perto, fique com a sua Bíblia aí perto, evite usar a sua Bíblia no aparelho que você está assistindo e participando desse culto, mas fique com a sua Bíblia aí perto. 1 Reis 19, versículo 19, diz assim: Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Elias saiu e encontrou Eliseu, 1 Reis 19. Aqui já está no final de 1 Reis, mas alguns capítulos já termina e começa a história em 2 Reis. Então aqui o profeta Elias, ele está de fato procurando pessoas, está buscando pessoas que estão dizendo assim: eis-me aqui. E ele encontra Eliseu, ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Aqui tem muitas revelações, mas eu quero ir direto ao ponto. Elias alcança Eliseu e lança sua capa sobre ele. Mas veja que interessante, Elias lança a capa sobre Eliseu, isso diz sobre uma transferência de unção. Elias, ele lança a capa dele sobre Eliseu, mas ele não para ali, ele não fica insistindo com Eliseu, ele não fica falando: Eliseu, você precisa aceitar, Eliseu, você precisa crer, Eliseu, vai, por favor, Eliseu. Ele não ajoelha nos pés de Eliseu, ele lança a capa e sai. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Eliseu deixou os bois nesse momento e correu atrás de Elias. Eliseu não ficou parado, ele se ofereceu, ele foi até Elias, e ele disse: deixa-me só dar um beijo de despedida nos meus pais, e então eu irei contigo. E Elias disse: vai e volte. E então, a Bíblia diz que Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. E depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Se tornou o seu auxiliar. Preste atenção. Um erro muito grande das pessoas, às vezes, é achar que no processo do seu chamado, no processo do seu crescimento espiritual, no processo do seu crescimento profissional, no processo do seu amadurecimento como líder do lar, como marido, como esposa, como pai, no processo em qualquer processo de desenvolvimento e de avanço, é um erro muito grande as pessoas acharem que não vão ter parte nisso. Mas elas têm parte nisso. Elias não obrigou Eliseu a ir atrás dele. Elias não obrigou, não insistiu, não ficou pedindo, clamando, não ficou chorando por isso. Existiam muitos profetas na escola de Elias. Mas sabe, Elias, a Bíblia não conta, mas pode ser que ele também jogou a capa sobre outros. Fato é que ele joga a sua capa sobre Eliseu e ele sai. Vamos ver como está o coração desse homem. Vamos ver se ele se oferece. Sabe, então a primeira coisa,
O primeiro grande segredo de alguém que luta pelo seu avanço é que ela não fica esperando as pessoas insistirem, ela se oferece para servir, ela se oferece para entrar numa rota do seu chamado, ela se oferece para crescer profissionalmente, ela se oferece para ser um pai melhor, ela se oferece, ela se entrega, ela diz: ei, sou eu, por favor, olha aqui, eu quero ir contigo, eu quero ser o seu auxiliar, eu quero essa obra na minha vida, eu quero ser parte desse sonho, eu quero ser parte do mover dessa geração. Ela se oferece. O grande segredo das pessoas que avançam, um dos grandes segredos de uma pessoa que avança, é que ela se oferece. É tão ruim quando tem algumas pessoas que para fazer alguma coisa tem que ficar insistindo. O gerente na empresa, o diretor na empresa tem que ficar pedindo, insistindo, pede várias vezes. O pastor, os líderes do ministério ficam pedindo, é tão ruim. Mas é tão bom quando a gente vê pessoas que se oferecem, pessoas que dizem: é comigo, eu quero fazer isso. Elas estão avançando, isso é um sinal importante. Quando eu tinha 19 anos, eu fui trabalhar no banco, foi o meu segundo emprego. Eu trabalho desde os 16 anos, mas meu segundo emprego com 18 anos, eu entrei num banco, um banco internacional, na época era um dos maiores bancos do mundo. E eu entrei no banco ali com o cargo mais baixo que existia. E depois eu cresci um pouquinho, e eu me lembro quando eu tinha pouco mais de 1 ano e meio de banco, talvez por volta de 2 anos de banco, eu me lembro que na nossa agência mandaram vários gerentes embora, eles não cumpriam as metas e infelizmente foram mandados embora. E eu me lembro que surgiu ali uma vaga para ser gerente de pessoa física, eu tinha 19 anos. Eu era o funcionário mais novo de idade, mais novo de contratação, e aliás eu era talvez o único funcionário ali que nem era formado, eu estava começando a faculdade. E eu me lembro que o gerente geral da agência começou a falar que ia precisar contratar, ia precisar promover e tal. E na época a nossa agência tinha várias pessoas no caixa, tinha escriturários, como era o meu caso. E eu me lembro que eu fui o primeiro a chegar na sala dele e eu disse para ele: pode contar comigo, eu quero essa vaga, eu posso ser um gerente de pessoa física. E eu lembro que ele olhou para mim e ele ficou assim, de olhos arregalados. E depois ele, com muito jeito, ele falou para mim, em outras palavras, mas com muito jeito, ele falou para mim assim: olha, você é o último da fila. Tem 5, 6 pessoas na sua frente. Eu virei para ele e falei assim: das 5 eu já sei que 2 não querem. Eu não vou te falar o nome, mas já sei que 2 não querem, porque na cozinha eu já tinha ouvido elas falarem, só o que faltava eles quererem me promover para gerente de pessoa física. Eu peguei e me coloquei na sala dele. Uma história que marcou a minha vida. Passaram-se 1, 2 semanas e ele começou a tentar aquelas pessoas para aquela promoção. Só que as metas eram difíceis, as pressões eram maiores, é claro. Muitas vezes um gerente ganha 30%, 40%, 50% a mais do que quem ele gerencia, mas as pressões são 200% maior. Mas é incrível porque passaram-se 2 semanas e ele me chamou na sala dele. E ele falou assim: Mateus, eu estou aqui olhando o seu currículo, você vai fazer 20 anos agora, você é muito novo, eu acho que nem tem na região metropolitana um gerente da sua idade, você ainda não se formou. E ele falou um monte de coisas assim, que a princípio eram negativas, mas ele disse assim no final, ele falou assim: eu tentei várias pessoas aqui nessa agência e ninguém quer a vaga. Você realmente está disposto para essa vaga? Eu novamente me ofereci, eu falei: eu quero, eu estou disposto, é um desafio para mim, mas eu creio que Deus vai me sustentar, eu creio que eu vou conseguir. Eu falei um monte de coisa para ele, eu falei: não por mim, talvez eu não tenha toda a capacidade, mas eu tenho a disposição de tentar, me joga nesse negócio aí que eu quero. E aí eu me lembro que passaram-se 2 ou 3 meses, saiu a minha promoção para ser um gerente de pessoa física. E eu fui o gerente de pessoa física mais novo de Minas Gerais, não sei se do Brasil na época, mas de Minas Gerais. Eu era o gerente mais novo de pessoa física. Mas por que isso aconteceu? Porque eu era melhor que aqueles? Não, certamente não. Mas é porque eu me ofereci. Sabe, assim também é na nossa vida com Deus. Nós precisamos aprender a nos oferecer. Assim também em relação ao nosso chamado. Muitas pessoas talvez ainda não estão exercendo o avanço que Deus tem para elas, porque não se oferecem.
Você precisa aprender a se oferecer para servir. Você precisa aprender a se oferecer para fazer as coisas que ninguém está fazendo na empresa que você trabalha. Você precisa aprender a se oferecer no seu lar para ser aquele que guia a sua família nos caminhos do Senhor. Mesmo que isso às vezes te custe alguma coisa no início. Mesmo que isso às vezes te custe, às vezes algumas guerras a gente tem que enfrentar para ter a paz. E antes da paz vai ter uma pequena guerra. Mas a verdade é que quando nós nos oferecemos como Eliseu, nós podemos entrar num processo de avanço como nunca. A gente pode entrar, quando eu era muito novo, quer dizer, quando eu era um pouco mais novo, eu sou novo, quando eu era muito novo ficou melhor assim. Mas quando eu era mais novo, eu me lembro, muito antes de eu ser ordenado ao ministério, mas eu me lembro que às vezes tinha uma vaga de liderança para liderar jovens, para liderar um acampamento, para liderar um evento na igreja. E eu me lembro que às vezes as pessoas ficavam assim um pouco, claro, desafiadas interiormente, e as pessoas meio que não assumiam. E eu me lembro que eu sempre me colocava, eu falava, se quiser eu lidero, se quiser eu faço, pode contar comigo. E às vezes eram coisas que me davam frios na barriga, mas quantas vezes eu me ofereci para aquilo. Quantas vezes eu me coloquei na brecha e aquilo foi como um processo de avanço na minha vida. Aquilo foi como se eu tivesse de fato lutando por um avanço, e Deus foi tratando isso comigo, e eu fui amadurecendo desses processos. Então a primeira coisa, para quem deseja avançar, a primeira coisa para quem está lutando pelo seu avanço, se ofereça mais. Se ofereça mais, não espere ser convidado, é uma disposição que tem que vir de dentro do seu coração. Quem deseja avançar precisa tomar essa decisão interna e dizer, conte comigo, dizer para o seu líder, para o seu gerente, para a sua família, contem comigo. Ei, se ofereça. A gente olha a história de Davi, você lembra a história do rei Davi? É muito bonito ver o rei Davi reinando todos aqueles anos com muito sucesso, mas vamos voltar ao início da história. Ele é ungido na sua casa, ele volta para o campo, mas no dia que ninguém queria derrotar Golias, o que Davi fez? Se ofereceu. Talvez alguns que não entendem o processo do avanço falam, que cara oferecido, esse menino que cuida de umas ovelhinhas do papai, vem aqui agora e se oferece para derrubar Golias. É isso mesmo. E sabe, por mais que os homens não gostaram, por mais que os irmãos de Davi não gostaram, por mais que alguns invejosos ali não gostaram, por mais que alguns ali debilitados em suas feridas não gostaram, por mais que alguns medrosos não gostaram, o rei Saul gostou. E disse, esse menino se ofereceu. E quem se oferece já está avançando. Quem se oferece já está à frente. E ele escolhe Davi. E você sabe o final dessa história. Quando você se oferece, o seu avanço, ele começa. Quando você se oferece um processo de avanço, você entra num processo de avanço que vai te levar em lugares muito melhores. Amém? Está comigo aí? Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Romanos 12 está nos desafiando a justamente nos oferecer. E se você ler o versículo seguinte, ele diz, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida, se oferece. Quem quer experimentar um avanço sobrenatural, exponencial, se entrega. Esse é o primeiro segredo para quem deseja lutar pelo seu avanço. Você está disposto a se oferecer mais a Deus? Você está disposto a se entregar aos sonhos, aos propósitos de Deus para a sua vida, para a sua história? Você está disposto a se oferecer para onde Deus quer te levar? Deus vai fazer você avançar. Segundo grande segredo, nós estamos lá na história de Eliseu. Acaba a primeira Reis, logo depois ali do 19, 22 ali acaba, começa segunda Reis. Segunda Reis agora é o final da história de Elias e o início da história de Eliseu. Você precisa entender que quando Eliseu se oferece, ele entra numa rota de avanço. Quando Eliseu se oferece, agora ele está avançando. E segunda Reis, no capítulo 2,
Eu gostaria que você acompanhasse comigo 2 Reis, capítulo 2. A partir do versículo 1, agora conta a história de como Eliseu chegou a receber o dobro da unção de Elias. E esse o dobro, apesar da gente falar dupla unção, não necessariamente é o dobro matematicamente falando, mas significa muito mais. A essência é isso. Na essência é isso. 2 Reis capítulo 2 diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Então, conta o final da história, mas agora vai contar como que aconteceu até esse ponto. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Aonde você estiver, diga comigo, saíram de Gilgal. No caminho, disse-lhe Elias: fique aqui. Olha só, eles saem de uma terra, Elias fala: fica aqui, Eliseu, está de boa. Mas olha a resposta de Eliseu: fique aqui, Elias, porque Elias falando: fique aqui porque eu vou a Betel. Olha a resposta de Eliseu. Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei ir só. Eu não vou ser deixado para trás. Eu não vou deixar de avançar. Ele teve uma proposta. Não era uma proposta ilícita, não era uma proposta errada, não era uma proposta de certo aspecto pecaminosa, mas era uma proposta do tipo: você tem certeza? Eu estou indo para um próximo nível, eu estou avançando para uma próxima etapa. Você não quer ficar em Gilgal não? Você quer ir mesmo para Betel comigo? Ele diz: quero, eu não vou ficar para trás, eu vou avançar. E aí Elias continua caminhando, e agora os profetas da escola viram para Eliseu. Eles olham para Eliseu e falam assim: ei, você está sabendo que Elias vai ser arrebatado? Você está sabendo que Elias vai embora? Você está sabendo que está chegando os dias dele ir embora? Para que você continuar? Não continua não. Em outras palavras, eles estão falando isso. A Bíblia diz que Eliseu falou assim: não digam isso, eu continuarei, eu vou avançar. Continue comigo aí. Então, de repente, Elias lhe disse: fique aqui, agora em Betel, pois o Senhor me levou ao rio Jordão. Fique aqui. Desculpa. Aí eles foram, desculpa gente, eu pulei um pedaço aqui. Depois eles foram para Jericó. E em Jericó, de novo, Elias e os profetas dizem: fica aqui. Ele falou: não, eu irei. Ele falou assim: mas olha, eu agora estou indo para o rio Jordão. E mesma coisa, Eliseu disse: eu vou contigo, eu não vou parar. E Elias dizia: não, fique aqui, porque agora é a última etapa, é mais desafiador, nós vamos ter que atravessar o rio Jordão. E ele: não, eu não vou ficar, eu vou continuar avançando. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam às margens do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou e bateu nas águas. Ele chega na frente do rio Jordão, bate o manto nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessam o chão em seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Agora sim. Em outras palavras, como eu posso recompensar você? Qual será a sua recompensa? O que você está querendo? É mais ou menos quando Deus pergunta para Salomão, ele ia assumir o trono de Davi. E Deus pergunta para Salomão: o que você quer? Pode pedir o que você quiser que eu te darei. E olha a resposta de Eliseu. Eliseu, ele disse assim: faz de mim o herdeiro do teu espírito profético. Derrama sobre mim dupla unção. Um poder como o seu e ainda maior. E Elias disse: é difícil isso, mas se você estiver comigo, quando eu for separar de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Em outras palavras, se você continuar avançando mais um pouco, você receberá. Do contrário, não receberá. Enquanto eles caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes, rasgou no meio, depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para o rio. Agora ele pega o manto,
Eliseu tinha ido embora, ele pega o manto de Elias tinha ido embora, desculpa, ele pega o manto de Elias, vai para a margem do Jordão, aqueles 50 profetas estão longe, assistindo a cena, e ele pega o manto, e ele diz assim: aonde está o Senhor agora? Eu quero ver. E ele bate o manto na água, e o rio Jordão se abre, e ele atravessa em terra seca. Sabe, o segundo grande segredo de alguém que realmente não quer deixar de avançar, é você não desistir durante o processo de Deus. Deus tem um processo para cada um de nós. Deus tem um processo para o seu avanço profissional. Deus tem um processo para o seu avanço como líder do seu lar. Deus tem um processo para o seu avanço na vida cristã, no ministério, no seu chamado. Deus tem um processo de amadurecimento para você, um processo até o seu casamento, você que está querendo casar, como quase todos os jovens dessa igreja, alguns já meio desesperados. Tem gente que está desesperado com 20 anos de idade. Fica tranquilo, keep calm, vai dar certo. Mas sabe, um grande segredo é você não desistir no processo. Sabe o que acontece nessa história? Ele teve 3, 4 etapas onde ele foi desafiado a desistir. Existem etapas da nossa vida que o próprio Deus vai deixar e vai falar assim, isso é verdade, preste atenção. O próprio Deus vai deixar e vai falar: e aí, você tem certeza? Deus não nos força a nada. Deus, Ele quer a sua disposição. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que dar com alegria. Isso fala de alguma coisa do nosso coração, não é por obrigação. Você vê que esse processo, ele tira a obrigação do coração de Eliseu. Elias está dizendo em todo o tempo assim: ei, pode ficar aqui de boa. Você tem certeza que você quer sair de Gilgal e ir para Betel? Ei, você tem certeza que você quer ir para Jericó? Vai estar perto do Rio Jordão. Você tem certeza que você quer passar mais uma etapa e ir ainda para o Jordão? Sabe, preste atenção, não existe terra prometida antes das etapas, e dentro das etapas vai ter o deserto. Não existe reinado antes de matar Golias. E não tem como enfrentar Golias sem ter matado um urso e um leão. Entende a ideia? Não existe porção dobrada de unção sem passar por Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão. Nós precisamos entender, porque na vida é assim mesmo. A gente tem muitos desafios, e um às vezes atrás do outro. E às vezes quando nós resolvemos um desafio, vem outro. Você já percebeu que na vida tem batalhas em várias fases, tem batalhas, e em algumas vezes você acaba de vencer uma batalha e você fica esperando o seu presente, e o seu presente é mais uma batalha. É verdade, a vida é assim. Deus faz isso conosco às vezes, Deus permite isso. Às vezes o seu presente, uma batalha vencida, é uma batalha maior ainda. Isso é sério. Mas é porque isso acontece porque Deus quer que você vá se tornando uma pessoa mais fiel, uma pessoa mais leal a Ele, ao propósito dEle na sua vida. Ele quer que você se torne um profissional melhor, um estudante melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Preste atenção. É o processo de Deus nas etapas, nas batalhas da nossa vida. Deus quer fazer você um herdeiro maduro, e não um menino, como Douglas ministrou muito bem nessa terça, e não um menino que não vai saber nem o que fazer com a herança. Por isso existe um processo de maturidade, um processo de caminhada, mas esse processo depende sim da nossa disposição, depende sim de nós dizermos: em Gilgal eu continuo, em Betel eu continuo, em Jericó eu vou adiante. Veja que interessante, em cada etapa Elias dizia isso para Eliseu. Em cada etapa, em outras palavras, ele falava: você pode? Ele tinha que dar uma resposta, ele tinha que dizer: eu posso. Eu não tenho tanta capacidade, eu não tenho tanta experiência, eu não tenho a história que você tem, mas eu posso continuar, eu posso na força do Senhor, eu posso no braço forte do meu Deus, eu posso assumir riscos, eu posso assumir responsabilidades, eu posso assumir coisas novas, eu posso avançar. Eu vou lutar pelo meu avanço. Eu não vou desistir no processo. Infelizmente,
Muitas pessoas querem ter a unção dobrada, mas lá em Gilgal. Muitas pessoas querem ter o maior resultado com o menor esforço. Muitas pessoas querem ter a unção dobrada sem nem chegar no Rio Jordão. Está lá no início do processo, aí olha alguém que está com a unção dobrada, e entenda a unção dobrada sem nenhuma prisão religiosa, sem colocar isso numa caixinha. Mas entenda como o melhor de Deus para a sua vida. Entenda como a realização profissional que Deus tem para você também. Entenda como algo ligado ao seu chamado em Deus. Entenda assim amplamente. Mas às vezes a pessoa olha alguém que já está lá experimentando o Jordão e quer ter a mesma experiência, mas ela está lá em Gilgal. Aprenda, você precisa passar os processos, você precisa avançar. Não desista em Gilgal, mas também não queira a herança em Gilgal. Porque querer a herança no tempo errado é paralisar no tempo. Sabe? E aqui está um grande segredo. Porque muitas vezes as diferenças principais entre as pessoas que estão experimentando o melhor de Deus e as que ainda não experimentaram, não diz respeito à inteligência, não diz respeito ao potencial somente, não diz respeito à capacidade, mas diz respeito à decisão de avançar em toda etapa. Em toda etapa. Sabe, quando eu trabalhei numa multinacional das maiores do mundo de auditoria por 13 anos, eu vivi várias etapas ali. E eu me lembro que uma das etapas mais difíceis e que eu realmente pensei em desistir foi quando eu passei de um cargo técnico para ser um gerente. Entre 7 e 8 anos nessa empresa, eu me ofereci, eu entrei num processo para me tornar então um gerente ali. E foi um processo muito difícil. Por exemplo, eu tive que abrir mão de umas férias para estudar inglês, porque o meu inglês era básico, eu precisava do inglês intermediário para avançado. E eu precisei parar tudo, sacrificar umas férias, era uma etapa, era um processo. Doeu, ardeu, foi difícil. Mas eu lembro que quando eu fui ser promovido para gerente, foi algo muito difícil para mim. A pressão aumentou 200%, o salário aumentou 30%, 40%. Foi muito bom o aumento salarial, mas a pressão foi muito maior. Eu me lembro que eu tive que mudar a forma de relacionar com as pessoas, porque antes a minha relação era simplista, agora eu tinha que lidar com muitas pessoas diferentes, eu tinha que liderar pessoas, desafiar pessoas, motivar pessoas, corrigir pessoas. Mas isso foi um processo tão de Deus na minha vida. Foi tão desafiador, principalmente os 2 primeiros anos, mas foi tão de Deus na minha vida, na minha história. Sabe, lá no seu trabalho, você talvez achou que não teria lutas, que não teria que saber se relacionar com as pessoas, que não teria que saber como lidar com a pressão, porque quem não sabe lidar com a pressão faz igual Ló. Ló não soube lidar com a pressão, sabe o que ele fez? Foi para Sodoma e Gomorra. Isso é outro assunto. Mas às vezes você não sabe lidar com a pressão, não achava que tinha que saber lidar com a pressão. Mas grandes homens e grandes mulheres que estão avançando, aprendem a cada dia mais lidar com as pressões da vida. No trabalho, na faculdade. Pensa uma pessoa que entra na faculdade, sabe, entrar na faculdade ainda é difícil. Na minha época era mais difícil ainda, há pouquíssimos anos atrás. Mas era mais difícil ainda. Há mais de 20 anos atrás era mais difícil ainda. Mas entrar na faculdade hoje ainda é difícil. Agora a pergunta que eu te faço, é mais fácil entrar na faculdade ou sair dela? É mais fácil entrar na faculdade. Sair dela é mais difícil ainda. Por isso que existem cursos que a pessoa que começa uma turma com 50 formam 20. Porque sair é mais desafiador do que entrar. Na vida é assim. Entrar no processo de avanço, às vezes, não é tão difícil como chegar ao melhor de Deus. O casamento é assim. Os jovens estão aí empolgados, animados. E, tudo apaixonado. Meu príncipe, o cara é feio que dói, mas vira um príncipe. Vira um príncipe, da noite para o dia. É, porque é assim, gente, eu não entendo. Tem menina que realmente pensa com o coração. E graças a Deus por isso.
Até a própria Dani, se ela tivesse pensado demais, eu não sei o que seria de mim. Graças a Deus ela não olhou só para isso, né, meu amor? Mas, às vezes, é tudo tão bonitinho. E aí chega no casamento, ai meu Deus, aí começam os desafios. Aí começam as discussões por diferenças, que vem de um lar, vem do outro lar. Aí começa o lado que o papel higiênico fica. Por exemplo, quando eu me casei, a Dani deixava o papel higiênico com o papel para dentro. E eu sou acostumado com o papel para fora. Aí eu virava o papel higiênico. E aí de repente estava lá, virava o papel higiênico. Eu falava, Dani, o papel higiênico fica assim, eu aprendi assim. Ela, mas eu aprendi assado. É claro que a gente não brigava por isso, mas assim, são coisas tão pequenas. E as diferenças se encontram. E a gente começa a ter que se ajustar. Você sabe, você que é casado sabe do que eu estou falando. Casamento é uma bênção. É claro que é. Mas nós precisamos perseverar com a nossa família, com o nosso chamado. Sabe, talvez você não tinha percebido os desafios que você teria nesse tempo. Mas persista, persevere. Sabe, nesse texto tem outra coisa interessante aqui. Sabe por que também em todas as etapas Elias sugeria a Eliseu para ficar? Porque, igual eu estava falando, quem luta pelo seu avanço, luta por paixão. Deus não deseja que você lute só por obrigação, porque tem que fazer, porque tem que... Não, Deus quer colocar no seu coração uma paixão pelo avanço. Por isso que Elias falava, para aí cara, de boa. Mas ele tinha que ter paixão para continuar. É muito interessante nesse texto, porque no final ele recebe uma pergunta que diz assim, o que queres que eu te faça? Quando ele chega no Jordão, ele passa aquele processo e ele recebe uma pergunta, mas essa pergunta ela já é uma resposta em si mesma. Por quê? Porque aquela pergunta já está dizendo, olha, já que você chegou até aqui, pode pedir. Pode exercer sua recompensa. Quando você persiste num processo de Deus, quando você não desiste no processo de avanço, chega um momento que Deus ele vira para você e fala assim, agora chegou o tempo da sua melhor recompensa. É claro, em Gilgal, Betel, em Jericó tem recompensas. Mas num determinado lugar Deus fala, agora é a sua grande recompensa. Elias está dizendo, e agora o que você quer que eu faça por você? Ele diz, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Sabe, chega num momento que Deus fala, Salomão, o que você quer? E Salomão ele responde é o mesmo processo. E Salomão, aquele filho que foi fiel a Davi, ele responde assim, Senhor, me dá sabedoria e conhecimento para cuidar do teu povo. E Deus fala, porque você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar todas as outras coisas, prosperidade, autoridade, riquezas e muito mais. Por quê? Porque Deus dá unção dobrada para quem chega no final das etapas. Ele dá o dobro, ele dá mais do que você esperava. Talvez Eliseu chegou ali falando, se eu for como Elias já está muito bom. Se eu tiver a mesma unção, no mesmo nível de Elias, está muito bom. Mas Deus estava falando, pode pedir mais. Porque pessoas que avançam, elas sempre terão mais do que esperam, mais do que conseguiram pensar, mais do que a sua mente pode imaginar. Deus tem para você, se você avançar. Amém? Então a segunda coisa, persista no processo de Deus. Lute pelo seu avanço. Lute pelo seu avanço. O melhor de Deus para a sua vida tem a ver com as etapas que você vai avançando, tem a ver com as etapas que você vai vencendo. As experiências mais importantes, elas vão acontecer com você depois que você aprender a lutar pelo seu avanço até o fim. Terceiro grande segredo para a luta pelo seu avanço. Ele chega lá no rio, preste atenção, porque é muito interessante isso. Ele chega lá no Rio Jordão agora, Elias e Eliseu. Elias bate na água com seu manto, a água se abre, Elias passa. Agora Elias é levado aos céus, derrama sobre Eliseu a unção dobrada, mas agora é a vez de Eliseu ter a sua experiência. Preste atenção. Um grande segredo para você que luta pelo seu avanço, um grande segredo é se entregar e buscar as suas próprias experiências de fé. E não ficar ancorado sempre nas experiências de outro. As suas próprias experiências de avanço profissional.
e não ficar só aplaudindo outros. Enquanto Elias e Eliseu estavam numa maravilhosa experiência, abrindo o Jordão, atravessando em terra seca, sendo levado para o céu, transferindo unção, aquela coisa toda, a Bíblia diz que tinham 50 profetas da mesma escola, do mesmo nível, talvez com a mesma capacidade potencial, 50 profetas, mas que só ficaram olhando. Infelizmente tem pessoas que não decidem por avançar, que não se oferecem para isso. Essas pessoas, eu não estou dizendo que elas vão ser amaldiçoadas, não é isso. Mas talvez elas ficarão só nas arquibancadas, ao invés de jogar no campo e marcar o gol. Eles estavam assistindo. E eles assistiram, e quando aconteceu o milagre, eles ainda foram lá falar para Eliseu assim: Eliseu, deixa a gente procurar Elias, porque não é possível que você tenha recebido isso. Nem todo mundo, no dia que Deus derramar o melhor de Deus sobre a vida dos que avançam, nem todo mundo vai naturalmente aceitar isso. Porque as pessoas, elas pensam assim: mas eu sou um profeta como ele. Mas elas não perceberam que não passaram por Gilgal, que não tem marcas de Betel, e que não conquistaram Jericó. Talvez Eliseu, ele chegou ali, ele se perguntou: e agora? Sabe, a travessia do Jordão é sempre uma prova da experiência única de cada um. Preste atenção nisso, o Jordão em si, ele tem um significado de experiência pessoal. Pastor, como você sabe disso? É claro que eu sei. Por exemplo, quando o povo de Deus foi para o deserto, saindo do Egito, você lembra disso? O que aconteceu? Moisés levanta o seu cajado, a sua vara, Moisés levanta, e o povo passa o Mar Vermelho em terra seca. 40 anos depois, aquela geração tinha morrido, aquela geração teve sua própria experiência. 40 anos depois, tem uma nova geração, que não teve aquela experiência. E agora, Josué está liderando o povo, isso está em Josué 3, Josué está liderando o povo, agora para sair do deserto, agora para entrar na terra prometida. E o que acontece, você se lembra? A mesma situação agora acontece no Rio Jordão. A mesma situação, só que com Josué e com a nova geração. Por quê? Porque Deus quer dar a experiência poderosa para todos que estão avançando. Deus quer dar a sua própria experiência para cada um. Deus quer que você tenha experiências maravilhosas, tanto quanto eu tenho tido, quanto outros têm tido. E agora, 40 anos depois, eles estão saindo do deserto, entrando na terra prometida, e o que acontece lá? Josué toca na água do Jordão, o Jordão se abre, e o povo de Deus atravessa em terra seca. O Jordão tem a ver com uma experiência única da nossa geração, única da nossa família, única da nossa experiência profissional. Presta atenção. O que aconteceu no Jordão? Jesus foi batizado no Jordão. Existe uma experiência mais única e individual do que a conversão e o batismo? Não. Não existe. A conversão em Jesus é individual. Eu não posso ser salvo pela fé do meu filho. Eu não posso ser salvo pela fé do meu esposo. Eu não posso ser salvo pela fé da minha esposa. Eu não posso ser salvo pela fé do meu amigo. Eu preciso crer. Eu preciso me arrepender. Eu preciso aceitar. E eu preciso ser batizado. Jesus foi no Jordão para ser batizado. O que tem a ver isso então, pastor, na prática? Preste atenção. Na prática eu quero dizer para você, talvez tenha uma maioria assistindo, depois vai querer experimentar igual você, mas tem uma maioria assistindo. Enquanto você está tendo ali a experiência do Jordão, tem pessoas que vão estar assistindo. Na vida é assim. Às vezes todos estão todo dia com banquetes. Eu não sou contra, eu amo um bom banquete. Mas tem pessoas que às vezes só querem um banquete, não querem jejuar. Uma pergunta que eu te faço, você que já é um crente firme na fé, você participou de verdade desses 21 dias de jejum que nós tivemos? Por que não? Talvez você esteja na arquibancada nesse assunto. Por isso que você ainda não teve a experiência que Deus queria te dar. Porque alguns querem só o banquete, mas não querem sacrificar e jejuar. É um exemplo. Alguns da empresa querem fazer só o que lhe é mandado, mas querem ter a experiência da promoção no final. Mas só faz o que mandam. Não, isso não é função minha. Não, isso é problema do outro.
Não, isso aqui não. Não, agora é meu tempo de descanso. Não, eu vou fazer 2 horas de almoço hoje, porque todo dia eu faço 2 horas. Mas depois que sai a promoção, o cara que fazia 1 hora extra, o cara que atendia um pedido adicional, o cara que fazia além do que lhe era pedido, ele é lembrado para ser promovido. Porque ele viveu uma experiência diferente. A experiência de Deus. Ninguém se torna um médico por um acaso, entende? Todo mundo aplaude. Nesses dias os médicos estão sendo aplaudidos ainda mais, os enfermeiros e outros. Mas pensa num médico, todo mundo aplaude. Mas ele não se tornou médico por um acaso. Ele passou em Gilgal, Betel, ele fez todo o processo. Enquanto muitos estavam divertindo, mergulhados no entretenimento, talvez ele estava mergulhado nos livros. Eu não sou contra o entretenimento, mas nós estamos numa geração mergulhada no entretenimento, mas que quer participar do banquete. No processo de avanço, Deus quer te dar experiências. Jordão é lugar de experiências. Naamã teve que ter a sua experiência. Você quer ser curado? Mergulha 7 vezes no Jordão. Mergulha, você precisa ter a experiência nesse lugar. Se você não tiver a sua própria experiência, você não vai sair dessa lepra. E Deus dá esse desafio. Naamã teve que ter a sua própria experiência. Jordão é lugar de experiência. Qual a experiência que você precisa ter com Deus que você ainda não teve? Qual a experiência que você precisa ter em relação aos seus estudos que você não quer ter? Qual a experiência que você precisa ter em relação à sua vida profissional? Qual a experiência no seu lar que você precisa mergulhar para restaurar a sua casa, o seu casamento? Qual a experiência que você não teve que Deus está pronto para te dar? Infelizmente, alguns de nós vivemos uma fé emprestada. Mas quando nós avançamos e lutamos, Deus nos dará experiências nossas. Lute por isso. Lute pelas suas experiências de fé. Lute para você ser um protagonista na onde você está plantado. Lute para você, assim, ter as suas experiências diárias de encontro com Deus. Mateus 6,6, vai para o seu quarto, essa experiência é única. Por isso que está falando do quarto, a Bíblia diz quarto, porque é um lugar seu, você, no máximo a sua família. Vai para o seu quarto e ora em secreto a Deus que te ouve em secreto, e Ele te recompensará. A recompensa, ela está no lugar da experiência. A recompensa, ela está no tempo da experiência. Você quer avançar? Lute por isso. E por último, eu quero concluir, esse ponto é bem rápido, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: o último grande segredo para avançar é continuar, eu já vou até falar o título, é continuar doando do que você recebeu. Sabe por que Eliseu, ele fez 14 milagres, ele fez o dobro de Elias? Ele recebeu unção dobrada, mas ele poderia não ter exercido a unção que recebeu. O que te leva a exercer com mais poder o que Deus tem te dado, é você doar a outros. É você se tornar um mentor. É você cuidar de outros. É você ensinar a outros a seguir aquilo que você tem seguido e tem dado certo. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, no seu trabalho. Por exemplo, no seu lar, se você é um pai, você tem que se doar ao seu filho pensando que daqui a pouco ele vai ser um adulto, um pai, e por isso ele precisa aprender o caminho. Tem pais que vivem o caminho, mas não ensinam o caminho. Tem pais que ensinam o caminho, mas não vivem o caminho. Você precisa viver e ensinar o caminho. No seu trabalho, mesma coisa. Deus tem te dado sucesso lá. Deus coloca pessoas para você ajudar, para você servir. O líder, segundo Deus, é um servo. Ele ensina as pessoas. Graças a Deus, nessa empresa que eu tive a experiência de trabalhar por quase 13 anos, a grande maioria dos que trabalharam comigo, na minha equipe, a grande maioria foram meninos de muito sucesso. Eles tiveram experiências profissionais no exterior, eles foram promovidos a gerentes, hoje estão em grandes multinacionais, porque Deus me dava a graça, de alguma forma, de dar tudo que eu tinha recebido. Tudo que eu recebo, eu preciso transmitir. Quanto mais eu dou daquilo que eu recebi, mais poder vem sobre a minha vida. E como que eu sei disso? 2 Reis 2,19, eu estou concluindo, mas preste atenção. 2 Reis 2,19, alguns homens daquela cidade, Eliseu agora está ali na beira do Jordão em Jericó. Alguns homens daquela cidade disseram a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada.
Apesar dela estar bem localizada, a sua água não é boa, e por isso a terra é improdutiva. Ali tinha um problema na água, a água era contaminada, a água era alcalina, não sei explicar, ela tinha algum problema químico. E ele disse: ponham sal numa tigela, tragam para mim. Ele tinha acabado de receber porção dobrada. Aí diz, ele foi à nascente, joga o sal ali e diz: purifiquei essa água, não causará mais mortes, e nem deixará esta terra improdutiva. E no versículo 22 de 2 Reis, versículo 22 de 2 Reis 2 diz assim: e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Sabe por que Eliseu continua avançando? Sabe por que Eliseu, ele avançou tanto e exerceu porção dobrada de verdade? Porque ele deu daquilo que ele recebeu. Você tem guardado para você o que você tem recebido, ou você tem entregado a outros? Você tem guardado para você aquilo que Deus já te ensinou, os seus talentos, as suas habilidades, a disposição do seu coração? Você tem guardado isso só para você? Você tem guardado isso talvez só para a sua família? Ou você tem investido isso no reino de Deus? Você tem guardado o que você tem aprendido só para você, ou você tem transmitido a outros? Você tem aprendido a obedecer a Jesus, mas não tem ensinado outros a obedecer? E aí? Como você vai avançar? Sabe por que ninguém crê? Porque não há quem ensine, lembra? Ensinando-lhes a obedecer. Talvez você já é obediente, talvez você já é alguém cheio de Jesus. A pergunta que eu te faço hoje não é essa. Se você quer lutar pelo seu avanço, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você tem ensinado outros a obedecer, ou tem guardado a obediência só para você? Porque nos dias de hoje o desafio é esse. Porque a gente sempre parte de um pressuposto que nós vamos invadir a vida dos outros, que as pessoas não vão querer nos ouvir. A gente sempre parte de um pressuposto que nós não podemos ajudar a outros. Eu posso ajudar a dar uma cesta básica, eu posso ajudar a dar um auxílio financeiro, mas se eu der um conselho, não, porque no mundo de hoje é assim. Não, cada um por si, Deus por todos. Não é assim na palavra de Deus, não é assim no reino de Deus. O reino de Deus é ao contrário, é ensinando-os a obedecer. Então eu preciso ter um coração ensinável, mas eu também preciso ter disposição de ensinar. Eu preciso ter um mentor sobre a minha vida, mas eu tenho que ter disposição para mentorear. Eu preciso de fato, lá no meu trabalho, ter disposição para servir e crescer profissionalmente, mas ter disposição para ensinar o estagiário a se tornar um profissional melhor e ter sucesso como eu tenho tido. Porque é dando que se recebe. Deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a você. Se você quiser avançar, doe o que você recebeu. Aonde você estiver, eu quero te convidar a ficar de pé. Aonde você estiver, receba essa palavra assim, no fundo do seu coração. Não é uma proposta para coisas instantâneas na sua vida. É uma proposta para os seus próximos meses, para os seus próximos anos. Não é uma proposta para daqui 2 dias você estar talvez no Jordão, entende? Mas é uma proposta de Deus para mostrar para você como você tem que lutar pelo seu avanço. Preste atenção onde você estiver. Eu quero que você se ligue muito agora nesse momento. Ligue o seu coração. Sabe, não pega o seu celular ou seu tablet. Se você estiver na televisão, melhor ainda. Mas não pegue o seu celular, seu tablet agora e sai para fazer o Todd, o leite. Preste atenção, Deus quer completar algo em você nessa hora. Sabe, Deus ele quer ver os filhos avançando. Deus ele quer você lutando por isso. Deus ele tem prazer no avanço dos seus filhos. Deus ele tem prazer no seu avanço profissional. Deus tem prazer no seu avanço acadêmico. Deus tem prazer no avanço da qualidade do seu lar. Deus tem prazer em ver o seu casamento avançando para patamares mais sólidos, melhores. Deus tem prazer em restaurar a sua casa. Deus tem prazer em te fazer um homem e uma mulher melhores. Deus tem prazer em te fazer alguém que vai ter experiências de fé nova. Sabe, a experiência do outro não pode ser vivida por você e muitas vezes ela já é do outro, mas Deus quer te dar as próprias experiências. E Deus quer que você
que já tem tido experiências, na medida do seu avanço, Deus quer que você doe. O que você já aprendeu, doe. Com a medida da fé que Deus já te deu, doe. Sabe, o mesmo texto lá de Romanos diz, olha, alguns Ele deu profecia, então profetiza. Outros Ele deu generosidade, então seja generoso. Deus está dizendo, você quer continuar recebendo do que eu te dei? Dei para os outros, dei mais. Dei, no reino de Deus é assim, você se doa e Deus faz você ir além e avançar. Primeiro, se ofereça. Segundo, persista nos processos de Deus. Terceiro, busque ter as suas próprias experiências na sua vida, na sua espiritualidade. E quarto e último, doe do que você já recebeu.